Olá meus caros, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Hoje vamos falar da intubação nasogástrica, o que é isso? Todas as coisas que estão implícitas aqui ao próprio procedimento e em que casos é necessária esta intubação ou não. Vamos perceber que existem casos particulares em que há necessidade de realizar aqui uma intubação nasogástrica. É um método invasivo, é sem dúvida nenhuma, mas vamos aguardar então para ver e ter mais dados ao longo do vídeo de hoje, ok? Portanto, já sabem, eu sou o Tiago Mota e venham comigo. Então, meus caros, sejam outra vez bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Hoje vamos abordar então a intubação nasogástrica, como eu disse ainda há pouco. Portanto, a intubação nasogástrica é um método invasivo, não se usa só em unidades hospitalares, também se usa em domicílios. É frequente existir um enfermeiro que vá ao domicílio de alguém para fazer a manutenção dessa mesma sonda, ou então para colocar por necessidades clínicas, não é? E que haja necessidade de colocar então aqui uma sonda nasogástrica. A intubação nasogástrica não é mais do que um método, como eu acabei de dizer, invasivo, que consiste em introduzir uma sonda, um tubo, pela uma narina, uma das narinas, e depois já vamos perceber qual a narina mais aconselhável ou não de fazer essa introdução. Isto em termos genéricos, não é? Mas vamos então tentar perceber aqui qual é que é o objetivo principal desta intubação e se é uma coisa que é para ficar de forma crónica ou pode ser algo pontual, uma necessidade pontual que possa acontecer e depois mais à frente poderá então ser removida de algum modo. Portanto, o objetivo é mesmo introduzir essa sonda por uma das narinas. Pode também haver intubações orogástricas e não nasogástricas. Como o nome indica, uma é feita pela narina, outra é feita pela boca, embora pela boca seja mais difícil e necessita aqui de uma perícia maior por parte do profissional de saúde que fizer esta intubação, normalmente é o enfermeiro. Quando é que devemos proceder ou fazer este procedimento que é mais invasivo? É um procedimento que pode ser necessário e fundamental para manter a vida de uma pessoa, ou porque essa pessoa está de algum modo incapacitada de deglutir. Imaginemos que temos um doente que teve um AVC, temos um doente que e tem uma disfagia severa, ou seja, a engolir engasga-se muito facilmente e aí há um risco acrescido de poder aspirar esse conteúdo e esse conteúdo ir para o pulmão, não é? Que é uma zona muito mais sensível, muito mais ascética e pode haver aqui complicações graves e até a morte do doente em último caso. Mas, voltando aqui ao início, quando é que nós então devemos fazer esta intubação? Esta intubação nasogástrica normalmente é usada em casos em que, para prevenção ou redução então da própria distensão abdominal. Imaginemos que a pessoa, neste caso, imaginemos que a pessoa tem uma estase gástrica muito grande, ou seja, como costuma-se dizer muito, é paragem de digestão, imaginemos, e a pessoa tem uma motilidade gástrica muito reduzida. A pessoa vai ficar ali com os alimentos quase a fermentar, deixem passar a expressão, e sente-se mal, tem um mal-estar muito grande. E então, mesmo em casos em que haja aqui alguma úlcera no estômago, que esteja a perder sangue, há necessidade então de fazer este tipo de procedimento para aliviar um bocadinho também ali a distensão abdominal e a pessoa ter aqui algum alívio e um bem-estar acrescido, não é? Que isso pode acontecer. Portanto, pode ser usada para remover secreções, como eu acabei de dizer, as substâncias então que estejam dentro do estômago e pode ser usada em casos também, e já passei por isso, de doentes que tenham ideações suicidas, que pode acontecer, podem ir parar às urgências porque tomaram algum tipo de medicamentos em excesso, com doses em excesso, e então há necessidade aqui de fazer uma lavagem gástrica e depois, por norma, fazemos carvão ativado ou fazemos um purgante que normalmente é usado para a pessoa, o carvão ativado, para absorver a maior quantidade de fármaco que tem entrado de algum modo no estômago e para não entrar no sistema, ou pelo menos reduzir a quantidade dessa dosagem no sistema, é feita uma intervenção imediata no sentido de
com o carvão ativado, haver essa absorção e fazer então uma lavagem e depois o purgante para o laxante, para que haja acelerar da motilidade gástrica e a pessoa vá à casa de banho evacuar e então mandar fora todos esses químicos que poderiam entrar no sistema muito rapidamente e provocar aqui até a morte, com dosagens elevadas de, às vezes, benzodiazepinas, calmantes, antidepressivos, coisas do género, assim, medicamentos destes tipos, destas classes, que podem provocar aqui até coma e morte, como eu acabei de dizer agora. Portanto, pode haver essa necessidade. Pode haver necessidade de uma intubação nasogástrica também para fazer alguma colheita laboratorial, ou seja, fazemos uma colheita laboratorial tirando suco gástrico, aspirando suco gástrico, e aí podemos fazer também a análise desse suco gástrico, até, por exemplo, olhem, tentar perceber se existe uma bactéria que é a Helicobacterium pylori, que é uma das bactérias que está relacionada muito à falta de higiene às vezes na comida. No caso da alimentação, imaginemos que temos um doente, esse é outro dos casos que acontece, um doente que não se alimenta nas devidas condições e vemos que a ingesta, ou seja, o que ele ingere durante o dia, não traz as calorias que ele necessitará até para a própria recuperação de saúde. Imaginemos que há um doente que vai para o hospital, mas imaginemos que ele tem uma ingesta muito reduzida por fatores vários, e então temos que... É óbvio que isto é sempre o último caso, ou seja, a intubação nasogástrica é sempre o último caso. Não é a pessoa não lhe apetece hoje comer, e é um idoso, está acamado e vamos já entubá-lo. Temos que ter aqui determinados critérios, se é uma mais-valia, se não é, temos um doente em fim de vida, não vamos se calhar estar a preconizar, tem que comer, também temos aquela ainda cultural, aquela carga cultural em que as pessoas têm que comer para ficar melhor. Estás doente, come que é para ficares melhor, por aí fora. Não, normalmente às vezes há situações em que a comida, o que interessa é dar conforto à pessoa e a comida não é necessariamente esse fator de conforto, ok? Portanto, também temos que ter bem estas noções e às vezes explicar às famílias de doentes que estão em fase terminal que não é prioridade deles comerem, também é às vezes difícil e exige aqui alguma ginástica também. Mas há doentes então que têm a dimensão desta ingesta e seria uma mais-valia eles terem uma ingesta maior até para a recuperação deles. E então temos que proceder aqui à intubação também e temos que ter aqui também, é óbvio, para esta intubação e após a intubação, alguns cuidados com a alimentação, o tipo de textura que a alimentação tem que ter, até para conseguir passar na sonda, tendo em conta que também a ingesta é mais reduzida e a capacidade de digerir os alimentos mais reduzida, temos que ter os alimentos mais passados, entre outros aspectos, para facilitar essa mesma digestão também. O procedimento em si, que eu vou relatar aqui um pouco, não é para o comum dos mortais, mas é sempre importante referir, nem que não seja para matar aqui alguma curiosidade sobre o procedimento. O procedimento em si é sempre desagradável, porque estamos a inserir uma sonda, um corpo estranho, na narina de um doente, e existem aqui algumas malformações, muitas vezes a nível dos cornetos, dentro do próprio nariz, em que dificulta a passagem dessa sonda. É importante também saberem que existem vários calibres de sondas e vários materiais de sondas. Existem sondas de silicone, existem sondas que são as sondas Levin, existem sondas de longa duração, de curta duração, existem sondas com lúmenes de diferente encaixe. Pronto, existe aqui uma panoplia de sondas também, uma oferta do mercado muito alargada neste tipo de situação, e normalmente o que diferencia, além do diâmetro que falei inicialmente, é realmente o tipo de material, tendo em conta que as sondas de silicone são sondas que têm uma durabilidade muito superior. Em hospital nós deixamos normalmente um mês. Existem outras sondas de longa duração com um orifício de entrada diferente que nós deixamos 3 meses, mesmo em hospital, e existem sondas Levin, são as com material mais rijo, que normalmente são usadas, mesmo pelo tipo de material, são usadas em hospital por normalmente 15 dias e a nível domiciliário são usadas por cerca de um mês, mais ou menos por esse período de tempo. E estas sondas têm que ser substituídas de tempo a tempo, até porque depois começam a ganhar algumas bactérias, começam a escurecer na ponta que está no estômago e têm um risco acrescido de entupimento e de obstrução, e tem que haver aqui uma periodicidade, com certeza, para haver a sua substituição. E isto provoca sempre alguma ansiedade no doente, como é óbvio. Temos que explicar bem à pessoa as coisas. Às vezes até, em último caso, temos que sedar de algum modo as pessoas para as pessoas
permitirem que nós façamos o trabalho, embora tenhamos que explicar sempre às pessoas, e já me aconteceu doentes mesmo, que pedem mesmo para ter algum tipo de sedação, para ficarem mais calmos, etc. Isso também pode acontecer, mas provoca sempre ansiedade, e não só, sabemos também que as estruturas de dor, alguma dor, sabemos que estas estruturas aqui da cara são estruturas por si só muito sensíveis, e que provocam bastante dor, mas é uma dor depois passageira e que se vai transformar mais num desconforto. Quando engolimos, temos ali um corpo estranho, sentimos que temos ali um tubo ali a passar na garganta e sentimos esse corpo estranho, mas é bastante sensível e normalmente quando tocamos aqui com a sonda numa zona posterior da faringe também provoca aqui o reflexo de vómito, não é? O que nós chamamos a tal campainha lá atrás também ao tocar nessa estrutura vai fazer com que haja aquele reflexo de vómito e essa fase inicial do inserir da sonda é a fase inicial que realmente provoca aqui mais constrangimento e mais desconforto. É óbvio que aqui a agitação do doente, como eu também já falei, é um fator também que dificulta o procedimento e a pessoa está a ver que alguém vai inserir uma sonda do tamanho considerável, porque vê, não é? Está a ver um tamanho considerável pela narina abaixo até chegar ao estômago, também não é algo muito agradável de ver, não é? Portanto, há necessidade sempre do enfermeiro, neste caso, fazer uma explicação aqui ao doente, do todo o procedimento, para que é que serve, primeiro se ele concorda, não é? Como é óbvio, se tiver capacidade para isso, caso não tenha, tem que ser a família a tomar aqui o mote da situação, mas tem que se usar aqui algumas técnicas até tentar relaxar o doente, para explicar, porque sabemos sempre que quando os procedimentos são explicados e com a verdade, a pessoa acaba por perceber quais as vantagens, as desvantagens e acaba por colaborar melhor no próprio procedimento. Portanto, o procedimento em si, informamos o doente relativamente ao que vamos fazer, não é? É importantíssimo, salvaguardamos a privacidade do doente. Quem usa próteses dentárias, ou seja, as dentaduras, as placas, como se chama na gíria, têm que ser removidas, porque é um fator que também com a própria ansiedade pode a placa não estar bem adaptada. E então é a mesma coisa que irmos fazer uma endoscopia digestiva alta, normalmente também não levam as placas, não é? Não levam as próteses dentárias, são retiradas, são removidas para evitar que haja alguma obstrução e mais ansiedade então também no doente e casos mais complicados. Portanto, retirar sempre as próteses dentárias. Portanto, temos de posicionar o doente, normalmente em fuller, ou seja, é a pessoa sentada, quase a 90 graus, ou lateralizada, em cúbito lateral, para fazer aqui esta intubação de forma mais segura. Verificamos então se as fossas nasais, ou seja, as narinas por dentro, se há algum impedimento, se há alguma obstrução, podemos perguntar à pessoa qual é aquela orifício, neste caso a fossa nasal, a narina, em que respira melhor. Vamos sempre usar a que estiver menos obstruída para tentar também minimizar aqui a dor, o desconforto que possa haver e há desvios do septo e isso pode também realmente ser algo que influencia no próprio procedimento. Pode haver feridas, pode haver algo do género, então temos que sempre ter atenção a este tipo de situações. Pedir então ao doente para respirar por uma das narinas para tentar perceber e inserimos então a sonda na narina que terá, neste caso, o maior fluxo de ar e é aí que nós fazemos e agimos nesse orifício, nessa narina. Como é que introduzimos a sonda? A sonda, o material que nós necessitamos, que é o que é importante para agora sabermos, é ter a noção que temos de ter um estetoscópio, temos que ter também um lubrificante, temos de ter resguardos, pode acontecer alguma coisa e estamos um bocadinho mais seguros, não é? Sujamos o resguardo ou vai algo para o resguardo, convém também ter um saco de vómito, que às vezes pode acontecer a pessoa ter o reflexo de vómito e vomita para o saco, não é? Não se esqueçam que já explicámos isto tudo à pessoa antes de inserir, é importante, e portanto temos que ter aqui a sonda em si, temos que fazer a medição, e a medição é sempre feita com a ponta da sonda, que é a ponta redonda que vai ser inserida no lóbulo da orelha, do lóbulo até à ponta do nariz, e depois vai aqui à pontinha mesmo do externo, que é esta parte central onde tem a grelha costal de um lado e do outro, e vai ali à pontinha que chama-se o apêndice xifoideu, e é ali que tocamos com a ponta e é aí que marcamos a sonda para sabermos qual é que será o limite até onde podemos inserir a sonda. Não vamos agora ter uma sonda que tem para aí se calhar uns 60 centímetros ou talvez mais, inserir a sonda toda até à ponta do lúmen, até onde acaba a sonda. Portanto, vamos inserir a sonda até à marca que fizemos e essa marca fica mesmo na pontinha
da narina, à entrada da narina, e aí sabemos que está certo. É óbvio que depois temos que ter aqui uma auscultação, estomacal, algumas técnicas para tentar perceber se está no estômago ou não, não é? E até observação da própria pessoa, que isso é logo em primeiro lugar, para tentar perceber se este sonda, se ela tem dificuldade respiratória, se não tem, se não tiver, a sonda em princípio está no estômago, mas temos que ter aqui alguns checks and balances, desculpem a expressão, tentar perceber aqui de várias formas se está mesmo no estômago ou não, ok? Isto é importantíssimo porque muitas vezes vamos à casa das pessoas, entubamos e depois vamos à nossa vida e a pessoa fica lá, e se não explicarmos alguns sinais de alerta que podem acontecer, despolutar na pessoa, e os familiares muitas vezes também não têm este conhecimento, a pessoa pode estar ali a fazer pneumonias, aspirar de algum modo e pode até morrer. E depois também temos que explicar quando é que deve recorrer ao Serviço Nacional de Saúde ou um profissional de saúde, alguns sinais de alerta que tem que recorrer, né? Tem que se perceber isso. Portanto, temos que ter uma seringa de 50 ou de 60, uma seringa grande, são umas seringas próprias de alimentação, que têm uma ponta cónica, e essas seringas são as seringas que são usadas para administrar depois a alimentação e adaptam-se perfeitamente ao fim da sonda, não é? Ao lumen, que é aquela abertura que fica depois do lado de fora, onde nós depois procedemos à alimentação, à administração de outras terapêuticas. Portanto, temos de ter um adesivo para fixar no nariz e está presa à sonda, porque senão a sonda acaba por exteriorizar, não é? Isso pode acontecer, e temos de ter um clamp, ou seja, alimentamos a pessoa, no final, para não ficar comida na sonda, é importante fazer uma lavagem da sonda, não é? Com água, lavamos a sonda, introduzimos a água para a sonda, para ir para o estômago, e no final pomos um clamp, que é uma ponta cónica, que fechamos a parte exterior da sonda, e a sonda fica ali. Podemos até prender depois com um adesivo ao ombro da pessoa, se for uma pessoa até que faz a vida dela, que consegue deambular e fazer a vida dela, para não ficar presa ali a qualquer sítio, não é? Convém ter um clampzinho para a sonda não andar pendurada. Vamos dar aqui uma situação hipotética. Vai à casa da pessoa, temos um idoso que está acamado, neste caso, e precisamos substituir a sonda. Nestes casos, já temos o feedback, como é que correu, já é um doente que já está entubado há muito tempo, e tem corrido bem, não tem havido grande problema, já sabemos mais ou menos a narina em que foi entubado, não quer dizer que não tentemos aqui usar outra narina, para não ser sempre a mesma estrutura a levar ali com uma situação de pressão, que é uma sonda que está ali dentro, encostada às estruturas lá dentro, não é? Se conseguimos ir alternando a narina, melhor ainda, para evitar provocar aqui algum tipo de lesões também. Devemos calçar umas luvas, pode ser umas luvas limpas, não é preciso ser umas luvas daquelas cirúrgicas que nós vemos os médicos do bloco operatório a usar, que são esterilizadas e por aí fora. Não, lavamos bem as mãozinhas, calçamos umas luvas, já temos o material todo preparado à nossa frente antes, o material que eu disse há pouco. É óbvio que pode mudar aqui um material a outro, mas por norma é um material a nível genérico, é este. E marcamos então a sonda, como eu disse, fazemos a avaliação de comprimento que vai ser inserido e marcamos a sonda. Depois pedimos realmente aqui ao doente que faça uma ligeira extensão da cabeça, ok? E para vermos a narina e inserimos a sonda com a cabeça em extensão, numa fase inicial, atenção. Introduzimos a sonda, então vamos fazendo uma progressão e vamos falando com a pessoa, e vamos pedir à pessoa, a partir do momento que a sonda passa aqui a cavidade nasal e vai para a cavidade orofaríngea, que nós temos uns buraquinhos que vêm então do nariz, que vai aqui no palato mole, na zona do palato mole por dentro, vai sair esses dois buraquinhos, um de cada narina, e esses buraquinhos, depois a sonda vai sair por esses orifícios, e a sonda depois vai se dirigir, já tem o trajeto normal, e vai se dirigir para a orofaringe, não é? Para baixo. E então, ao dirigir-se para baixo, o que é que vai acontecer? A pessoa vai sentir ali um corpo e vai ter, por si só, já tem um reflexo próprio de deglutir, ou seja, de engolir, que tem ali um corpo estranho e engole. E nós pedimos à pessoa realmente que faça isso, que engula. Às vezes até pedimos para beber um copinho de água, que beba a água, e quando engola a água, ela vai engolindo a sonda também, e nós vamos introduzindo a sonda ao mesmo tempo, e é mais facilitador, porque vai-se fechar ali a parte da laringe e vai para a faringe, que é a zona que vai diretamente, depois a estrutura que vai fazer com que vá diretamente a sonda para o estômago. Portanto, isso pode acontecer. Nós chamamos isto a região da nasofaringe posterior, que é quando vamos introduzindo, e depois há o reflexo então de deglutição, e pedimos para engolir, e ele depois nessa fase em que ele vai engolir a água, ou nós pedimos para ele engolir, nós fazemos então o contrário, fazemos a flexão da cabeça, e fazendo a flexão da cabeça, o que é que vamos fazer? Vamos fechar a parte respiratória, que é a da laringe, e vamos abrir, de algum modo,
facilitar que vá num trajeto certo, e o trajeto certo é ir para a faringe, que vem de fome, é assim que as pessoas normalmente usam para não se esquecerem do que é uma coisa e outra. E então a faringe fazemos assim, vamos fazer a própria flexão da cabeça, e ao fazer a flexão introduzimos, pedimos ao doente, introduzimos, e o doente vai engolindo, encosta ao queixo se for preciso, mesmo aqui ao tórax, e vai engolindo, e a sonda vai direito neste caso ao estômago, e é mais fácil, vai sendo introduzida e é mais fácil o próprio procedimento. O que é que temos de ter atenção aqui? Como sinais de alerta, para não nos esquecermos, temos que verificar sempre se o doente está com sinais de dificuldade respiratória, se está tudo bem, vamos perguntando à pessoa. O doente pode ficar muito vermelho numa fase inicial, também às vezes é normal, porque tem aquele reflexo de deglutição, pode acontecer, e então temos que ir parando. Se ele tiver muito cianótico, com grande dificuldade respiratória, e a maior parte destes doentes nem sequer tem capacidade de comunicar, tem que ficar com estas sondas, então é quando aqui os dados objetivos, são aqueles que nós vemos da nossa observação, ganham realmente aqui alguma clareza, que é, nós observamos, vemos que o doente está cianótico, ou seja, está a ficar roxo, arroxeado, é sinal que a sonda não estará no sítio certo e estará a ir para o pulmão, e quando a sonda chega ao pulmão, por norma, há uma dificuldade muito de tossir, há uma grande dificuldade respiratória, nós vemos no próprio doente, e isto acontece muito mais exacerbadamente, ou de forma muito mais exacerbada, quando vai para a estrutura pulmonar, ou seja, a estrutura respiratória. Portanto, temos de ter atenção a estas situações. Portanto, estamos a introduzir a sonda, temos de ter atenção a isto. Posicionamento para a sonda. Como eu disse há pouco, a pessoa marca a sonda, identifica qual a narina que vai introduzir a sonda, vemos se tem dificuldade respiratória, se não tem, tosse, dispneia, que é dificuldade respiratória, cianose, dificuldade até a falar, não é? Quando vemos que a sonda chegou ali ao limite que nós marcámos, exterior, não é? Aspiramos um bocadinho de conteúdo, se vier um bocadinho de conteúdo, há quem use aqui umas tiras de pH para saber se, umas tiras reagentes, ou seja, são umas tirazinhas. Quem é diabético sabe que há aquelas tiras pós-diabéticas que nós tocamos no sangue e depois dá o valor, são umas tiras parecidas, não são bem iguais, mas são parecidas. E têm determinadas cores, assumem determinadas cores, e se a cor que assumir é uma cor que está relacionada com acidez, quer dizer que está no estômago. Se não, não está. Mas eu, por norma, no dia-a-dia, nós não existem estas coisas no serviço, pelo menos que eu saiba, até os dias de hoje, e então as técnicas que nós usamos são outras técnicas, que são, por exemplo, introduz a sonda, tira o ácido, normalmente vemos se é ácido ou não conseguimos ter a certeza absoluta, usamos um estetoscópio, porque às vezes até nem vem conteúdo nenhum, a pessoa tem o estômago sem conteúdo algum, não é? Então, colocamos o estetoscópio, não é? Pomos o estetoscópio, que é aquele dispositivo que o médico usa muito para ver se o coração, para ouvir o coração, para ouvir os pulmões. Nós fazemos uma auscultação a nível do estômago, da cavidade abdominal, e com uma seringa cheia de ar, ou meio de ar, melhor dizendo, nós introduzimos numa forma, adaptamos à sonda, que ainda não tem o adesivo, não se esqueçam, nós pensamos que está no sítio, então o doente não tem dificuldade respiratória, não tem sinais de cianose, não tem nada, estamos a auscultar e ao mesmo tempo fazemos ou seja, fazemos pressão nessa mesma seringa e instantaneamente só ouvirmos ou ouvirmos os murmúrios, ouvimos um barulho, um ruído, que nós detectamos, quem tem já o ouvido clínico percebe logo o que é, se está na sonda, se está no estômago ou não está. Mas ouve-se um barulho muito característico, faz e esse barulho, desculpem lá, não sou muito bom a fazer sons, mas fazendo esse ruído nós sabemos que instantaneamente que está no estômago e o procedimento está feito. Portanto, dizemos à pessoa se está tudo bem, não vemos dificuldade respiratória, está tudo bem, e, em princípio a sonda está no sítio, nós ouvimos este ruído, estabilizamos a sonda pondo um adesivo e estabilizamos então a sonda e quem está numa unidade hospitalar e que tenha grandes dúvidas, que acontece, grandes dúvidas, não vamos estar aqui agora já a introduzir a alimentação, está tudo bem, não sei o quê, e temos dúvidas, não ouvimos nada, o doente não tem dificuldade respiratória, não tem sinais de alerta, o que é que nós fazemos? Agarramos, toca dar alimentação, não é assim, não é? Se não ouvimos nada, não temos essa noção, estamos na incerteza, mas o doente não tem dificuldade respiratória, falamos com o médico, esteja de serviço, e pedimos para ele fazer uma prescrição de um raio-x, vai lá abaixo ou lá acima, onde for a imagiologia, e faz um raio-x, vem o raio-x instantaneamente, nós observamos, ou o médico observa, e nós vemos, olha, a sonda está no sítio, está no estômago, o procedimento está ok,
o doente está entubado e avancemos. É assim que normalmente funcionam as questões. Mas, estando o doente entubado, inicia a alimentação entérica. Pronto, se estiver numa unidade hospitalar, normalmente temos umas máquinas que são usadas para a própria alimentação entérica. Nós programamos a quantidade de alimento que o doente irá fazer durante o dia, e são máquinas automáticas. Nós temos bolsas próprias de alimentos com os nutrientes necessários, os minerais necessários que o doente que está à nossa frente vai necessitar, tendo em conta o peso do doente, tendo em conta as suas comorbilidades, que são as situações de saúde que ele tem anteriores, tendo em conta essas coisas todas, nós vamos introduzir aqui a alimentação, um aporte nutricional o mais adequado possível àquele doente. É óbvio que nada substitui uma alimentação normal no nosso dia-a-dia, não é? Mas é uma forma de garantir que ele leve um aporte nutricional, um aporte calórico necessário para aquele tipo de doente. E então programamos também a água, porque há umas bolsas de água, tem uma bolsa de alimentação, e ele faz, imaginemos, vou dar um exemplo, iniciamos, por exemplo, na unidade onde eu trabalho, normalmente um doente inicia, por norma, com, imaginemos, 31 cc's ou 31 ml hora de alimentação, quer dizer que por hora ele faz 31 ml de alimentação, e depois de hora a hora vai dar um flush ou vai dar um bolos, quer dizer é que em cada hora, se começar a fazer às 8 horas da manhã, às 9 horas, vai fazendo das 8 às 9, faz os 31 ml, que a máquina está sempre a funcionar sozinha ligada à sonda, e depois, quando chegar às 9 horas, ele vai injetar no doente, normalmente vai injetar aqui 68 ml de água, que vai fazer com que o doente, embora além da água que faz na alimentação, que a alimentação é líquida, vai fazer também aqui, parece quase um leite com chocolate, a alimentação tem esse aspecto, vai fazer também aqui a água de hora a hora, aquela quantidade que for programada por nós, enfermeiros. Portanto, as coisas funcionam nestes moldes. Existem outras situações que às vezes é necessário fazer bolos, ou seja, fazermos nós com seringas a programar determinadas horas e vamos lá nós dar a alimentação. São situações específicas em que o doente, por exemplo, é um doente que não quer, se recusa a fazer com aquela máquina e estar preso ali uma cama, porque até é um doente que é independente, não gosta de andar com a máquina, embora ele tenha uma bateria e possa andar naqueles com os suportes de soro e ele andar à mesma, mas não quer andar com aquilo. Temos que adaptar aqui ao tipo de pessoa também que temos à nossa frente e tentar negociar de forma a que ele faça as coisas, mas o objetivo final é sempre que o doente recupere ou pelo menos tenha aquele aporte e se sinta mais confortável possível. Se ele não quer usar a máquina, nós não usamos a máquina, explicamos as desvantagens de não usar aquela máquina e se ele não quiser usar, não o podemos obrigar, como é óbvio, nem queremos obrigar ninguém. Pronto, tentamos aqui é sempre que o doente recupere o mais depressa possível, ou tenha aquele aporte que é necessário. Em relação aqui aos alimentos em si, nós temos que fazer sempre uma educação para a saúde, e a educação para a saúde passa sempre por dizer como é que se prepara os alimentos, porque imaginemos que é uma pessoa que está, em casos de uma pessoa que está no domicílio, está em casa, não tem máquinas dessas, não é? Por norma. Então, não tendo máquinas dessas, tem que fazer a alimentação por seringas daquelas de alimentação que eu acabei de dizer há pouco, e essas seringas são as tais seringas grandes, 50 a 60, com o sítio onde se insere na sonda. A saída da seringa é uma saída cónica que se adapta à sonda, e aí nós vamos então inserir, temos que aspirar à alimentação, que terá que ser uma alimentação bem triturada, e agora não vamos fazer só sopas ou só coisas, temos que também triturar, talvez aqui, e arranjar estratégias para triturar, por exemplo, aqui a carne, bem triturada, para ficar também pastosa, de forma a conseguir também dar mais proteína pela sonda, e tem que ser bem triturada para que a sonda não fique obstruída, e em caso de obstrução depois já não consegue-se fazer nada daquilo, da sonda, e então tem que ir o profissional substituir a sonda lá à casa, o que provoca sempre constrangimento à pessoa, porque vai ser mais uma dor que vai ter à entrada da sonda, a inserir a sonda, mais desconforto, e não é bom para ninguém, não é? E depois a profissional pode não estar disponível logo naquela altura e é sempre complicado. Pronto. Mas trituramos sempre com uma varinha mágica, com uma máquina. Hoje usa-se muito aí aqueles robôs de cozinha que trituram muito bem em determinadas velocidades, e podemos usar isso também para fazer. Passamos às vezes a alimentação por um coador de forma a que fique mais líquida ainda, para não evitar o que eu acabei de dizer, não é? As obstruções, uma rede, e tem que ficar mesmo líquida, para não haver nenhum tipo de obstrução. Antes de administrar a alimentação, é sempre importante, não se esqueçam, sempre importante, fazer aqui uma aspiração
da sonda para saber se há quantidade se ainda há conteúdo no estômago ou não. Porque há pessoas que fazem a digestão muito lenta, depois temos aqui às vezes os acamados, não é? Aquelas pessoas que são acamadas, e se não são acamados, mais o trânsito intestinal se promove de forma mais lenta ainda, não é? Se vemos que o conteúdo não desaparece, continua sempre igual, passado várias horas, temos que às vezes fazer aqui, ou contactamos o profissional e fazemos aqui uma drenagem, ou seja, agarramos a sonda, ligamos a sonda a um saco, como se fosse um saco de algália, que o outro vídeo que eu coloquei aqui no canal, no nosso canal, também refere a um saco que é idêntico, só que liga-se aí à sonda nasogástrica, em vez de se ligar a uma sonda vesical, que é a algália, e esse conteúdo do estômago vai sair. Imaginemos que foi uns alimentos que nós demos e que aquela pessoa demora muito tempo, que há alimentos mesmo passados que a digestão é muito mais lenta, não é? E aí temos que drenar esse conteúdo todo e depois darmos outro tipo de alimentos em que a pessoa consiga digerir mais facilmente. Portanto, pode acontecer esta situação. E então vemos sempre se há conteúdo. Se houver um conteúdo muito pouco, por exemplo, uma seringa só, introduzimos novamente e damos a alimentação à pessoa tranquilamente. E no final, temos sempre de ter alguns cuidados de lavar a sonda e a sonda ficar bem lavada para evitar aqui o crescimento bacteriano. Portanto, temos que ver sempre se houver conteúdo então igual, vou reforçar novamente, se houver conteúdo igual ou maior à última refeição que nós acabamos de dar, introduzimos novamente esse conteúdo, esperamos mais ou menos uma hora e meia e caso não haja essa saída, então fazemos aqui, caso não haja saída do conteúdo, damos a alimentação e temos sempre um cuidado acrescido e esse cuidado é o mesmo que eu há bocadinho não referi, mas também é importante, que é tentamos sempre evitar pôr-se ar dentro do estômago. Portanto, mesmo quando fazemos o tal teste para saber se a sonda está no sítio, se introduzimos o ar e ouvimos no estetoscópio, isto mais para profissionais, não é? Também depois temos que aspirar a mesma quantidade de ar, para o ar não ficar lá todo no estômago, depois vai fazer um normal trânsito, vai para o intestino e vai provocar cólicas, desconforto à pessoa, que também não é muito agradável. E até pode promover aqui, depois a pessoa a arrotar de algum modo, eructar, e fazer com que a pessoa tenha aqui às vezes promover o vómito, e às vezes as pessoas têm vómitos e pode o próprio vómito trazer a sonda e a pessoa tem que ser reentubada, embora não seja muito normal isso acontecer. Lavamos sempre as mãos antes da refeição, isso também é muito importante, colocamos um resguardozinho, só para haver aqui já num babete, não é? E a comida, ter cuidados na confecção da comida, como é óbvio, e deve estar sempre, isto é muito importante, e eu vou repetir, a temperatura da comida é muito importante estar à temperatura ambiente, ok? Nós às vezes estamos com luvas ou não vemos isso, tiramos a comida do prato ou de uma tacinha, introduzimos diretamente e a pessoa pode não se queixar porque a comida vai para o estômago e depois está a comida a ferver e vai provocar úlceras, vai provocar queimaduras no estômago e não é uma zona tão sensível como, por exemplo, as nossas mãos e que detectamos logo quando nos queimamos, nem pensamos nisso, tiramos logo a mão, não é? Mas o estômago isso não vai acontecer. Portanto, podemos estar a queimar o estômago todo à pessoa. Portanto, o que eu aconselho é sempre a comida, tiramos um bocadinho com a seringa, quase como nos bebés nos biberons, pomos um bocadinho no pulso, que está razoável, não nos queimamos, vamos introduzir a comida e fazemos a lavagem no final, sempre assim. Quando a alimentação ainda, damos sempre a alimentação muito lentamente, introduzimos pela sonda lentamente, não é chegar ali e fazer como quando introduzimos a sonda fazer ali de repente de forma vigorosa, não pode ser assim, tem que ser com calma. Portanto, suspendemos a seringa na alimentação, acima da cabeça para promover, então, que a gravidade nos ajude também a que a alimentação vá mais razoavelmente e de forma com mais calma, mais suave para dentro do estômago da pessoa, não é? Até porque se fizermos de repente, a pessoa pode ter logo um vómito, um reflexo de vómito, tem que ser introduzido lá lentamente, porque nós também quando comemos uma colher, 2 colheres, 3 colheres, de quantidades pequenas, não introduzimos logo ali 60 ml ou 50, que é a seringa inteira, não pode ser assim, não é? Temos que ter cuidado. Tentamos fazer mais ou menos as mesmas coisas. Então facilitamos aqui a descida dos líquidos com este tipo de procedimento assim. Interrompemos, sentimos que há um engasgamento, sentimos o reflexo de vómito, promover também um horário certo, que é o que nós fazemos também no nosso dia-a-dia, ou tentamos fazer, para que não haja aqui um desregular também do próprio hábito da pessoa, está bem? Se tivermos que administrar a medicação por sonda, também temos de ter atenção aqui e, de preferência, não juntar os medicamentos com os alimentos, tentar separar as coisas, damos a alimentação primeiro, depois damos a medicação. Portanto, temos que esmagar sempre os medicamentos, se não forem líquidos, como é óbvio, né?
e juntamos sempre a água, não é? Para introduzir e para que seja, faz conta que é uma solução. Depois damos os medicamentos, introduzimos sempre seringa, introduzimos sempre a água na seringa para fazer a lavagem da seringa, para a seringa não ficar suja, até podemos tirar o êmbolo de alguma forma da seringa e fazemos uma lavagem mais eficaz, não é? Por norma no hospital, nós quando a seringa fica muito suja, trocamos seringa e pomos uma nova, não é? Mas isto é em ambiente hospitalar, tem que se ter um cuidado mais ainda acrescido. E depois lavamos sempre o conteúdo que pode ter ficado na sonda de restos de medicamentos ou do tipo de situação. É importante sempre lavar a sonda. Os cuidados que o doente deve ter, sempre os cuidados na manipulação, pronto, tentar pendurar a sonda de lado, o próprio doente pode fazer essa auto-administração da alimentação, e existem muitos que fazem isso, não é? E tudo o que eu estive a dizer agora, o doente tem essa noção, é ele que faz tudo. Aspiramos sempre o conteúdo da sonda antes de se alimentar, lavamos sempre bem a sonda no final, e depois de administrarmos cada alimentação, e as coisas funcionam sempre assim. Sinais de alerta, normalmente temos de ter sempre atenção ao que eu acabei por dizer há pouco, não é? Se a pessoa vê que é uma pessoa acamada, por exemplo, e nós introduzimos a comida, e a pessoa começa a tossir muito cada vez que introduzimos a comida, é sinal que a sonda não está no sítio, temos de chamar um profissional de saúde ou ir à urgência e tentar resolver a situação. Se vemos que a sonda se exteriorizou, descolou-se o adesivo, e a sonda está mais para fora, o ponto de referência já cá está mais exteriorizado, se calhar não vamos introduzir novamente. Contactamos o profissional que costuma ir lá à casa e perguntamos, olha, do enfermeiro, importa-se passar cá para ver se eu tenho medo de introduzir a sonda pode não estar no sítio, ela descolou-se o adesivo, vemos sempre isto. Se o doente está muito cianótico, isto já são casos mais extremos, tem muita dificuldade de respirar, etc., nós também vemos que é uma situação mais urgente, então contactamos o profissional de saúde, ou neste caso vamos logo para a urgência, chamamos os bombeiros ou de quem de direito, para levar o doente para a urgência, que pode acontecer uma situação destas, e isto são situações mais complexas. E pronto, olha, hoje ficamos por aqui, obrigado por estarem desse lado uma vez mais, é sempre um gosto estar com vocês, deixem realmente aqui o like, partilhem nas redes sociais, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais novamente. Falem com os amigos, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, caixa de comentários, podem deixar aqui as vossas perguntas, podem também enviar dúvidas para o e-mail do canal, já sabem, e não se esqueçam, deem lá um saltinho no site se precisarem de alguma coisa também, o site www.cuidarmaissaude.pt, e lá terão uma oferta de cuidados de enfermagem que possam ter necessidade de algum ponto da vossa vida. Portanto, obrigado uma vez mais e até lá.